O que vocês vão ver agora deixou o Brasil inteiro em estado de choque. Uma sessão especial do Supremo Tribunal Federal, que deveria discutir liberdade de expressão, se transformou no palco da maior humilhação que Alexandre de Moraes já enfrentou em toda a sua carreira. E quem protagonizou essa reviravolta histórica foi ninguém menos que Nicolas Ferreira, o jovem deputado que mais incomoda a esquerda brasileira. Tudo começou numa manhã de terça-feira, quando o STF convocou uma audiência pública para debater os limites da liberdade de expressão nas redes sociais. Alexandre de Moraes, conhecido por sua postura autoritária e decisões polêmicas, presidia a sessão com aquele ar de superioridade que tanto caracteriza sua personalidade. Ele não imaginava que este seria o dia em que sua arrogância encontraria o seu limite. Nicolas Ferreira chegou ao Supremo com a tranquilidade de quem sabe exatamente o que vai falar. Aos 27 anos, este jovem mineiro já havia se tornado o pesadelo da esquerda brasileira, sempre armado com argumentos sólidos e uma coragem que impressiona até seus adversários. Enquanto outros políticos se curvam diante da toga, Nicolas nunca demonstrou intimidação alguma. A sessão transcorria normalmente até o momento em que Nicolas foi chamado para se manifestar. Foi então que Alexandre de Moraes mostrou sua verdadeira face. Com um sorriso irônico estampado no rosto, o ministro interrompeu o deputado logo nos primeiros segundos de sua fala. "Jovem deputado", disse Alexandre de Moraes com tom desdenhoso, "aqui não é rede social onde você está acostumado a fazer suas apresentações. Este é o Supremo Tribunal Federal e aqui exigimos um nível de seriedade que talvez você ainda não tenha alcançado." O constrangimento era visível. Outros ministros aprovaram com murmúrios a provocação de Alexandre de Moraes como se estivessem assistindo a uma aula sendo dada a um estudante rebelde. A plateia ficou em silêncio, esperando para ver como o jovem deputado reagiria à humilhação pública. Muitos pensaram que Nicolas ficaria intimidado, que baixaria a cabeça e pediria desculpas como tantos outros fazem quando confrontados pela arrogância do STF. Mas Alexandre de Moraes havia cometido um erro fatal. Ele subestimou completamente a determinação e a preparação de Nicolas Ferreira. O jovem deputado manteve a calma, respirou fundo e continuou sua exposição como se nada tivesse acontecido. Isso deixou Alexandre de Moraes ainda mais irritado, pois sua tentativa de intimidação havia falhado completamente. Foi então que a situação escalou para um nível que ninguém esperava. Alexandre de Moraes, visivelmente incomodado com a tranquilidade de Nicolas, decidiu partir para o ataque pessoal. O ministro bateu na mesa com força, alterou o tom de voz e partiu para uma agressão verbal que chocou toda a sala. "Você é um câncer na democracia brasileira", gritou Alexandre de Moraes, perdendo completamente a compostura que se espera de um ministro do Supremo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nunca antes na história do STF um ministro havia perdido o controle de forma tão explícita e agressiva. Os outros ministros ficaram visivelmente constrangidos com a atitude do colega. A plateia estava em estado de choque. Jornalistas presentes mal conseguiam acreditar no que estavam presenciando. Alexandre de Moraes havia cruzado uma linha que jamais deveria ter cruzado. Foi nesse momento que aconteceu algo que ficará para a história do Brasil. Nicolas Ferreira, mantendo a tranquilidade que tanto irrita seus adversários, olhou diretamente nos olhos de Alexandre de Moraes e respondeu com uma frase que ecoaria por todo o país: "Excelentíssimo ministro, com todo o respeito que o senhor merece pelo cargo que ocupa, preciso lhe dizer que o senhor que é um câncer." A tensão na sala se tornou palpável. Alexandre de Moraes ficou visivelmente abalado, sem saber como reagir à resposta inesperada. Mas Nicolas não havia terminado. Com a serenidade de quem conhece profundamente a Constituição, ele continuou: "O senhor é um câncer na Constituição que jurou defender quando tomou posse neste tribunal. O senhor é um câncer na separação dos poderes que é a base da nossa democracia. E o senhor é um câncer na própria democracia que diz proteger com suas decisões autoritárias." O impacto foi devastador. Alexandre de Moraes tentou recuperar a postura, tentou retomar o controle da situação. Mas era tarde demais. Sua autoridade moral havia sido completamente destruída. O ministro que minutos antes tentava intimidar um jovem deputado agora se encontrava exposto diante de toda a nação como o verdadeiro autoritário que sempre foi. Os outros ministros ficaram em silêncio absoluto, sem saber como reagir à situação. Alguns tentaram disfarçar o constrangimento, outros baixaram a cabeça como se quisessem desaparecer. A plateia permanecia em estado de choque, processando o que acabara de presenciar. Nicolas havia feito algo que muitos sonhavam fazer. Havia colocado Alexandre de Moraes no seu devido lugar. As consequências dessa confrontação foram imediatas. O vídeo do momento viralizou em questão de minutos, alcançando milhões de visualizações em poucas horas. Brasileiros de todos os cantos do país celebravam a coragem de Nicolas em enfrentar o autoritarismo de Alexandre de Moraes. O jovem deputado havia se tornado o porta-voz de milhões de brasileiros que se sentiam oprimidos pela arrogância do Supremo.
Alexandre de Moraes, por sua vez, nunca mais foi o mesmo após aquele dia. Sua imagem de ministro respeitável havia sido completamente destruída. Ele havia mostrado sua verdadeira face diante de todo o Brasil e não havia como voltar atrás. A partir daquele momento, sempre que Alexandre de Moraes tentava intimidar alguém, as pessoas se lembravam do dia em que um jovem de 27 anos havia provado que a verdade sempre vence a arrogância. Esta história nos ensina uma lição fundamental. Não importa quão poderoso alguém se julga, a verdade e a coragem sempre encontram uma forma de prevalecer. Nicolas Ferreira provou que idade não determina sabedoria e que um jovem bem preparado pode ensinar lições valiosas até mesmo para quem ocupa as mais altas posições do país. O que vocês acharam dessa demonstração de coragem? Acham que Alexandre de Moraes mereceu essa resposta? Deixem suas opiniões nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias que realmente inspiram e mostram que a verdade sempre vence a prepotência.